E aí, pessoal, a gente está hoje com mais um Fórmula de Resultados, com o especialista em pessoas, Luiz Carlos. Nós vamos falar de um tema polêmico. A Hum, gente vai falar hoje de plano de carreira. Você tem empresa ou você é um funcionário que está há muitos anos em algum lugar e ainda não cresceu? De quem é a culpa? É sua ou é da empresa? E aí, Luiz? de quem é a culpa? De quem é a culpa? A culpa é de quem? Se a culpa for minha, eu jogo para quem eu quiser. Se eu sou o dono da culpa, eu coloco em quem eu Eu quiser. coloco em quem eu Acabou. quiser. Pronto, é assim que a vida funciona. E é assim que as pessoas atuam, né, no ambiente corporativo, né, Thaís? De quem que é a culpa? De quem é. Boa pergunta, Então a hein? gente entra numa empresa, né, eu trouxe esse assunto Boa, eu gostei do assunto, hein, gente? por conta de uma das empresas, né, que eu atuo também, tá rolando essa polêmica ali dentro, né. A gente tá em estruturação de plano de carreira, e aí sempre tem alguém ali que se acha injustiçado, alguém que acha que não vai dar certo, tem quem acredite, tem quem não acredite. No fim das contas, o que todo mundo tá buscando é uma vida melhor, um salário melhor. Mas e aí, Luiz, isso é obrigação da empresa? Isso é minha obrigação? Não é obrigação de ninguém? Fala um pouco pra gente de como é essa parte de plano de carreira, tanto no olhar da empresa como no olhar dos colaboradores. Thaís, isso é um tema polêmico. É igual falar de cargos e salários, né? É É, tão polêmica ali, na né? sé Tá ali é também. é o mesmo pacote, né? Aham. Então, o plano de carreira, na real, o plano de carreira, quando a gente fala em plano de carreira, a carreira não é do empregado, a carreira não é do empregador, a carreira é do profissional. Então, começamos daí. Então, a responsabilidade sobre a minha carreira é minha. Eu não posso terceirizar. A empresa pode ter um plano de carreira e enxergar a minha vida desde a minha entrada, a minha construção, o meu avanço, o meu crescimento? Pode, mas é obrigação dela? Não. Pelo menos eu vejo assim e eu enxergo assim até hoje. Nesses mais de, sei lá, desde 1995, você era nem nascida ainda. Lógico que era. 1900 Guaraná com e rolha. Guarará com rolha, e a gente já falava disso. Então, a questão do plano de carreira, o empregador, ele obviamente que ele pode organizar a empresa dele para ter um sistema em que as pessoas consigam enxergar as oportunidades dentro da companhia. Mas eu não vejo isso como uma obrigação da empresa. Isso acaba sendo uma forma de manter bons colaboradores, né, Sim, dentro da empresa. Porque a gente sabe que a rotatividade ela é prejudicial para o negócio, e a gente está vendo hoje em dia muitas pessoas, né, com dificuldade mesmo, né, muitos empresários com dificuldade de encontrar bons profissionais. sem dúvida. Você acha que o plano de carreira pode ajudar? Eu acho que o plano de carreira pode ajudar, mas o plano de carreira não. O plano de carreira é só uma ferramenta dentro do processo. Porque se a gente for olhar, Thaís, assim, ó, plano de carreira, o que que faz uma pessoa se manter dentro de uma empresa? Não é só o plano de carreira, porque você pode escutar um plano de carreira de uma outra companhia e você ficar mais interessado, ou se você escutar de uma outra empresa, que uma outra empresa pode pagar melhor para você, você pode ficar incentivado a ir buscar uma outra oportunidade. Então não é só o plano de carreira que, para mim, mantém uma pessoa dentro do negócio. Uhum. Acho que são vários atributos dentro do negócio que fazem com que aquela pessoa fique, e fique feliz, né. Sim, verdade. Mas e aí? Vamos dizer que a empresa lá quer pôr o plano de carreira. Aí sempre tem Coloquei meu o plano de carreira, tá lá, pronto. o plano de carreira não é a carreira de sair correndo não, tá? Não é o plano da correria, é o plano da carreira. É o plano Mas de não é a carreira de corrida, é carreira de carreira mesmo. exatamente. Aí a pessoa lá tá lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas a pessoa não faz um curso, ela não melhora a comunicação dela, ela não busca evolução. E cadê meu plano de carreira? E aí ela vai cobrar o chefe dela lá do plano de carreira. Por outro lado, tem aquela pessoa que se especializa, vai atrás, né, demonstra que quer crescer, só que ela faz muito bem o que ela faz ali na função dela. Eu já vi muito isso acontecer também. Aí o líder não tira ela de lá, porque acha que não vai ter ninguém que vai cumprir o papel dela tão bem e acaba impedindo essa pessoa de crescer. Quando que a gente consegue identificar esses 2 perfis e como que a gente lida com cada um? O que não faz nada
e quer o plano de carreira no grito, e o que faz muito e a empresa não ajuda ele, não deixa ele avançar. Eu acho que nas 2 situações, né, são situações propositivas, né, Hum, e elas precisam ser, dirigidas por alguém. certo, Então, quando a gente fala de carreira, eu não posso jogar para a empresa a condição da minha carreira. Então, perfeito. eu tenho que, por exemplo, eu tenho que sair de casa, ou você que é jovem, que está começando, eh, a dar os seus primeiros passos, ou começando a ter as suas experiências dentro do mercado, acho que você já pode fazer um desenho da sua carreira. Onde como é que você está começando e onde é que você vai chegar e quais são os meios que vão fazer você chegar lá. Porque às vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu comecei e quero chegar lá. Eu comecei como assistente e eu queria chegar como coordenador ou analista pleno sênior". Só que o que que você fez para chegar na condição? Então acho que são várias premissas que não é só a empresa que coloca, mas você pode colocar para você. Então eu preciso fazer cursos, eu preciso me desenvolver, eu preciso ter um alto nível de competência, e depois a gente pode até falar nisso, mas eu também preciso olhar para essa carreira e enxergar que existe uma entrega da minha parte que ela tem que se ser igual ou superior ao que a empresa desenhou ou não. Então, eu não preciso ficar esperando que a empresa desenhe o plano dela para que eu desenhe o meu. Então, eu vou desenhar o meu plano, tem que ser plano coerente, não adianta vir com um plano fantasioso, porque você não vai sair do lugar. Você, eu entrei na igual a gente vê hoje, né? Eu entrei na empresa, estou há 6 meses, ninguém falou comigo, ninguém me deu oportunidade, o fulano de tal já é analista, mas tá bom, então constrói a sua carreira, faça a sua carreira acontecer. Mas a gente vê que as pessoas usam hoje, Thaís, como premissa básica o tempo. O tempo é o senhor de todas as coisas. Não, e não é só o tempo é importante, porque vai fazer com que você adquira os conhecimentos dentro da companhia, mas você precisa ter competências. E se você tiver competências, você precisa ter performance sobre as suas competências. Você precisa performar muito bem sobre determinadas competências dentro do seu ambiente. Então, às vezes, a pessoa está há muito tempo, às vezes você pega uma pessoa que está há pouco tempo e já está performando. E às vezes a pessoa performa bem, mas tem um temperamento intratável, que também é muito complicado, né. É porque as pessoas esquecem que carreira não é só o ambiente técnico. A carreira é a combinação do ambiente técnico, mais o ambiente comportamental e mais o ambiente relacional. Como é que você se comporta, como é que você lida tecnicamente com o que você sabe e como é que você se relaciona com as outras pessoas dentro do ambiente. Então, é uma tríade que ela precisa ser cumprida. Então, às vezes a gente olha assim, eu tenho uma carreira, a pessoa tecnicamente fez todos os protocolos, mas é um cavalo de gravata. Desculpa a expressão. Um É um brucutu. brucutu, ou uma brucutua, se existe essa palavra. E hoje tem os brucutus e Sim, as sim. brucutuas, né. Aham. Então aí você vai lá, a pessoa tem toda uma condição técnica muito boa, excelente, só que ela é inábil comportamentalmente, e aí ela se perde, ela perde o plano. Então o seu plano tem que ser constituído por aquilo que você realmente tecnicamente deseja e pode fazer, por aquilo que você é, o seu relacionamento, a sua inteligência emocional e a forma como você se relaciona dentro do ambiente. Então você precisa de no mínimo esses 3 componentes. Aí voltando à sua pergunta que eu não esqueci. Vamos lá. Então aí a parte final da sua pergunta, você falou assim: "Aí quando o chefe segura?". Eu tô ali, tô performando, meu chefe segura porque eu estou sendo um excelente analista, e aí tem uma vaga numa outra área que eu poderia me desenvolver, mas meu chefe tá me segurando ali". Foi mais ou menos isso que você falou. É, já vi acontecer também. E acontece isso. Às vezes, vamos colocar nas 2 situações, às vezes o seu chefe tá te poupando de você não ser um profissional ruim na outra área. Eita. Ou às vezes, realmente, o seu chefe está te segurando, porque ele não quer perder o seu talento. Então, dos 2 lados você precisa saber. Então, eu acho que o bom líder, o bom gestor, ele vai comunicar se aquela pessoa tem o perfil adequado para aquela outra atividade, ou se para o momento realmente ele fala assim: "Olha, eu preciso de você mais um tempo aqui", e o bom líder faz isso, né: "Eu preciso de você mais um tempo", ou então: "Olha, realmente o que eu tinha para você dentro desse período foi, o que eu tinha aqui foi, e eu me sinto à vontade para te liberar". Se não houver essa conversa, eu acho que você pode se liberar para buscar uma oportunidade no mercado. É Vocês ouviram isso. isso?
Você ter consciência de que você pode se liberar para buscar outra oportunidade. E a gente não está falando aqui, gente, que é muito fácil, é muito simples. A gente tem noção sim da realidade do nosso país. O que a gente está fazendo aqui é te entregando chaves para que você possa entender o que você pode fazer por você, né, óbvio que com muita consciência, mas aqui a gente está falando do âmbito corporativo, né, da sua mentalidade, da sua Uhum. maneira de agir e da autorresponsabilidade que você tem sobre a sua carreira. É isso, né, É isso. Luiz? Eu tô e sabe por que isso é importante? Quando nós somos autorresponsáveis pela nossa carreira, a gente não negocia, com aquilo que a gente acha importante pra gente. E a gente não terceiriza a oportunidade de fazer o que a gente precisa fazer, por nós também. Eu vou dar um exemplo, nesses, sei lá, quase 30 anos de carreira, eu nunca fui demitido. Mas não é porque eu sou um excelente profissional, é porque eu enxergava a condição que eu estava e a condição que a empresa me entregava e aquilo que eu acreditava, eu já errei também, já falei: "Ah, eu vou sair daqui porque eu acho que eu tenho condição de ir para uma outra área e ser melhor". Já errei, mas em grande parte das vezes que eu saí, eu me dei muito bem, porque eu enxergava que a empresa não tinha mais, condição em que eu pudesse crescer naquilo que eu queria. Aí eu pensava assim: "Ou eu vou começar a trabalhar mal ou eu vou trabalhar da forma como eu acho melhor em um outro lugar. Ou eu vou trabalhar e entregar o meu melhor em um outro lugar, mas eu não vou entregar 50% porque os 50% que eu achava que poderia receber a mais em outro lugar não está aqui dentro. Então eu vou buscar uma outra oportunidade. Então, às vezes, as pessoas, elas querem tudo certinho, tudo mastigadinho, né? Quero todas as peças do Lego se encaixando perfeitamente. Às vezes não vai encaixar, Acho que quase nunca, né. né, ele quase nunca encaixa e você precisa realmente ser autorresponsável pela sua carreira e olhar para isso como um gerenciamento. Eu preciso gerenciar a minha carreira. E como é que eu estou gerenciando a minha carreira? Então a empresa que eu estou, ela não tem condição de me pagar mais, e o meu chefe já falou para mim que ele não tem condição de me pagar mais, e eu já tentei várias vezes. Vai buscar uma oportunidade. Se você se sente confortável e competente, são duas coisas importantes, confortável e competente para buscar algo que o lugar que você está hoje não te oferece, saia, porque você tá gastando o seu tempo e o tempo de alguém. Talvez você está impedindo que uma outra pessoa que tenha, às vezes, mais interesse que você, ou às vezes um interesse igual, e que queira realmente fazer o que você não está conseguindo fazer mais, porque você já chegou no seu limite dentro desse espaço e você está perdendo a oportunidade, às vezes, de recriar o seu espaço num outro ambiente, e acho que a vida é sobre a gente aprender a se reconectar, recriar os nossos espaços e a gente sair dos apegos emocionais. Às vezes a gente é muito apegado, a gente quer tudo. Ah, mas eu não queria perder porque eu já tenho tantos anos, sabe? Então é isso, tem tantos anos aqui na empresa. Sai, vai buscar uma oportunidade, vai se desafiar. Você quer o desafio de um financeiro melhor, sem um desafio de oportunidade, de alguém te questionando, eu mudei de empresa, mas as pessoas não questionam mais". Seja bem-vindo ao mundo corporativo, as E pessoas vão fazer isso. mudar é angustiante, né. Você tá Sim, ali num lugar que você já sabe como é que faz para ir para lá todos os dias, você já conhece as ferramentas, você já sabe qual é a sua rotina. Aí você vai para um lugar novo, até você entender quem são as pessoas, como você vai se portar naquele ambiente, como que você vai usar aquele novo sistema. Isso não é confortável, né, isso não. movimenta a gente, tem às vezes dá até ansiedade, né. Mas sem isso, quem somos? Porque a gente pensa que tem um controle sobre as coisas e na verdade não tem. E aí você falando, Olha, tá até olha saindo, lá, até o celular tá até a Siri tá tá respondendo aí, né. respondendo aqui. Aí a gente entende, né, que brincadeiras à parte, não é culpa de ninguém. São seres humanos que estão ali, cada um buscando o seu melhor, né, o empresário, o líder, o colaborador, tá todo mundo ali buscando o seu melhor, e às vezes não encaixa mais, né, Uhum. o que um pensa com o que o outro pensa, então não é culpa de um nem culpa de outro, né. Não, e a gente tem que saber o nosso tempo em cada lugar.
Se você não aprender sobre o tempo, você começou mal a sua estratégia de gerenciamento da sua carreira. Então, quando a gente faz uma estratégia de gerenciamento de carreira, você precisa saber tempo. Ah, qual é o tempo razoável para que eu consiga alcançar? Eu comecei lá como estagiário, depois eu quero virar assistente, eu quero virar um analista. Ah, e se eu sou engenheiro, eu quero virar um engenheiro júnior. Se eu sou um financista ou alguém da área financeira, eu quero virar um analista financeiro. Se eu sou da área de economia, eu quero virar um economista júnior. Se eu sou um publicitário, eu quero virar um, sei lá, a gente precisa saber o tempo que a gente gasta ou percorre para cada coisa. Então, a formação de um técnico é diferente da formação de uma pessoa que fez uma graduação, que é diferente do tempo da formação de quem fez a medicina. Então, são tempo. A questão da temporalidade é muito importante, né, Thaís? Às vezes, aí você entra na empresa. Aí você fala assim: ah, eu acabei de me formar, mas a empresa não está me valorizando. Seja bem-vindo ao mundo em que o tempo ele vai existir para você e para alguém. Às vezes a pessoa que está lá na empresa e não tem a sua formação, mas tem mais competência técnica e mais competência emocional que você, às vezes você fala assim, eu não sei, aí vira aquelas birras corporativas, né? Uhum. Se você tem aí no seu ambiente as birras corporativas por conta de plano de carreira, porque você realmente não consegue alcançar o lugar que você queria, você deve estar cumprindo uma hora extra no lugar que você não deve estar mais. Então, Eita, meu Deus! aprenda as horas extras no mundo corporativo em lugar que não te cabe mais. Você está no lugar, o que que você está fazendo ainda aí? Eu não estou promovendo uma demissão em massa num mundo tão difícil. É que às vezes tem tanta gente que fica chata dentro do ambiente, enchendo o saco, reclamando. Vai fazer sua carreira, a carreira é sua, meu filho, minha filha, vai construir a sua carreira, vai fazer o que você faz de bom ou diz que faz de bom em um lugar que te mereça. Se esse lugar não te merece mais, beijo Brasil, beijinho no ombro e fui, um abraço. E vai construir a sua carreira num lugar melhor ou num lugar que realmente consiga absorver toda a sua competência. Aí você fica reclamando, aí, assim, quando você começa a reclamar, você começa a perder parte daquilo que é o seu gerenciamento, né. Você começa a perder a noção do tempo, a noção de quem você é, e aí o motivo pelo qual você entrou na empresa acaba se perdendo, porque você entrou com tanta alegria, com tanta felicidade, tanto entusiasmo, e daqui a pouco você fala assim: "Ah, porque esse lugar não presta, porque as pessoas daqui não me valorizam, porque ninguém aqui me valoriza, porque as pessoas todas elas falaram no começo que aqui tinham que eu podia crescer". Mas aí, se a empresa não te proporciona isso, faça a sua escolha. E escolher é muito difícil. E às vezes a gente quer terceirizar as nossas decisões para que as pessoas escolham por nós. Meu querido, minha querida, nem sempre isso é possível, tá? Você precisa escolher, você precisa decidir o que você quer na sua vida. Carreira não é da empresa, a carreira é sua. A empresa pode ter até o plano, mas quem executa é você. Eu não sei nem o que falar mais depois de tudo isso, eu quase levantei daqui e fui embora, porque Mas não é, Thaís? que lapada, meus amigos. Não, Mas não é não, verdade? você falou, assim, coisas tão profundas e de uma maneira tão clara, que é impossível as pessoas que estiverem assistindo agora não ter viradas de chaves incríveis, porque, assim, chega uma hora que você vira um ladrão de tempo. É isso mesmo. Né. Ah, como é que é quem é o ladrão de tempo? É aquela pessoa que fica pegando o seu tempo para resmungar, para reclamar. Eu já fui essa pessoa, ladrão de tempo, já fui mesmo. E aí você percebe que você rouba o seu tempo e rouba o tempo dos outros, porque você tá ali só fomentando o que tá ruim, e se tiver realmente ruim, é hora de sair, é hora de mudar, né, é hora de buscar um novo caminho, não de abandonar a sua trajetória, mas de entender que, às vezes, o lugar que você tanto esmurra para entrar, se você tá precisando fazer tanta força, porque não é seu, né, Luiz? Sim, ô Thaís, e às vezes você está aí, nos assistindo agora ou vai nos assistir depois. Eh, Talvez você tenha alguém no seu ambiente de trabalho ou algum amigo seu que talvez esteja nessa condição, reclamando da empresa, reclamando do trabalho, reclamando do salário. Simplesmente ele já tomou o copo de veneno e está oferecendo para você. Seja muito bem-vinda ao ambiente do entorpecimento da toxicidade corporativa. Eles acabam e vão acabar com você também. Então, se você está sendo o amiguinho,
"Ai, mas a minha amiga precisa falar com alguém, ela precisa me ouvir". Aí você fala assim pra ela assim, ó: "Amiga, sabe qual a melhor coisa que você faz? Procura um outro lugar". "Meu Deus, mas como você fala assim comigo? Nem parece que gosta de mim, você quer ficar no meu lugar, né". E a coisa ainda vira com outra pessoa Nossa, ainda, né. tem essa ainda, né. Porque vira ainda com outra pessoa, Vira, né. vira Que aí muito. quando você é verdadeiro com a pessoa e traz aquele choque de realidade, a pessoa fala assim: "Quer o meu lugar? Eu fui falar com a Thaís, mas a Thaís precisa ver o jeito que ela falou comigo". Gente, a gente precisa falar em ambiente. O mundo corporativo não é uma tela de cinema, nem um filme de Robin Hood. Um confronto com a realidade. E se você não está preparado para confrontar a realidade, você deveria ter pensado isso lá quando você começou a fazer o seu plano de carreira, se o fez. Então, esse confronto de realidade, ele faz parte de um histórico em que a gente escreve. Você é o autor desse livro chamado Plano de Carreira. Não adianta, terceirizar a escrita nem para o ChatGPT, nem o prefácio para uma pessoa que você ama e gosta, porque essa é uma parte que ninguém vai fazer por você, e ninguém mesmo. E nem a empresa tem que fazer por você, porque senão fica muito fácil, porque senão chega um momento da vida, você vai se acostumar tanto com as pessoas fazendo coisas para você, que você vai continuar sendo inábil naquilo que você tem que fazer. Então não é sobre manter as pessoas e carregar as pessoas no colo, não. Empresa tá para servir, empresa tá para entregar o melhor, recursos humanos estão para fazer o melhor pelos colaboradores, mas não é responsável por escrever a história de ninguém. Se você quer ser protagonista, não vem coringar não, tá. Isso aqui, se é pra coringar, então vamos fazer diferente. Então vamos começa toda a história de forma diferente. Então não escreve plano de carreira e deixa a empresa fazer o que ela quer com a sua história de vida. Então assim, vamos começar a ter mais responsabilidade com aquilo que a gente quer, e isso começa com a história da nossa carreira. Então a história da nossa carreira é a nossa história. A história da sua carreira é a história da sua carreira. Não é a história da empresa que você tá, então por isso que carreira é um negócio tão amplo, né. Olha, antes da gente continuar, eu vou precisar mandar um recado aqui. Manda! Vou mandar. Manda bala. Gente, nenhuma das empresas que eu atendo teve suas informações vazadas, tá? Ó, não, Jesus amado, gente, eu não Só aproveitei essa oportunidade pra gente conversar sobre o assunto, e eu vou mas mandar assim, mais link aqui pra turma não, manda, assistir. porque assim, tudo que você falou vai tão de encontro com situações, e não é só uma, tá? Não é só de um lugar, porque, né, como aqui na Lookafter a gente atende várias empresas e tá ali auxiliando, né, vários empresários no direcionamento deles, a gente lida bastante com isso, né, Luiz? Com várias questões, Sim, porque quando a gente está falando de pessoas, uma empresa é feita de pessoas, os clientes são pessoas, nós somos pessoas, então a gente precisa, antes de entender de qualquer coisa, entender de pessoas, e nós estamos aqui diante de um especialista, né? Então, eu quis trazer esse assunto propositalmente, porque é um tema que tá me rodeando aqui nas questões do meu trabalho. Eu que não sou boba nem nada, eu pedi uma consultoria ao vivo, entendeu? é isso aí. Então, assim, tudo que você está falando vai muito de encontro com o que vem acontecendo, tanto nas empresas que a gente assessora, como em conversas com amigos empresários, Uhum. né, a gente também se depara com situações muito parecidas com o que você está falando. Então a gente percebe o quanto isso tem se tornado cada dia mais comum, principalmente com a acessão da informação, a ascensão da informação, né. Todo mundo hoje em dia sabe o que que é um plano de carreira, um plano de desenvolvimento, mas as pessoas ficam ali no raso, né, ela vai ali, assiste um cursinho de 5 minutos e manda um certificado para a empresa. Ela vai lá, faz uma aula online que ela deixa lá rolando, nem assiste nada, manda um certificado para a empresa. E na hora de fazer o que ela precisa fazer? E na hora de lidar mesmo com as coisas, né, Colocar a mão na massa. colocar a mão na massa. Então, e você vê, né, que todas essas você falou de várias situações aí, né, e Uhum. eu não sei de nada do que a Thaís e é pura realidade. Ela falou assim: "Vamos falar sobre plano de carreira?" Eu falei: "Vamos falar". Então, eu acho que são tantas situações e tantas realidades muito A parecidas gente que não trabalha com indiretas, né. não trabalhamos com Porque indiretas, nós né. não somos certas pessoas. Não, a gente trabalha com direta, a gente nosso negócio é direta
Muito É bom. direto no ponto, nosso programa devia se chamar direto no ponto, né. Uhum. Então, olhar para a sua carreira, eu acho que é algo, essencial. Todo mundo tem que olhar para a sua carreira, para a própria carreira. E aí quando a gente coloca assim, a gente entra dentro de uma empresa e a gente entra no grupo do sindicato ou no grupo, dos con do sabe aquele grupo do condomínio, que Aham. aí você monta um grupo, aí tem um grupo do condomínio dentro das empresas, dentro do ambiente corporativo. Aí começa a acender uma chama de reclamação e eles falam assim: "Ah, mas a empresa aqui não tem plano de carreira. Ah, e você viu no Google essa semana? Ah, eu vi lá, você viu? Nossa, você viu a empresa do Elon Musk? Muda para essa empresa então, caramba, vai, para de encher o saco". Meu Deus. Para de encher o saco e muda de empresa. Aí fica aquela coisa chata, enfadonha, cansada, cansativa, de aí começar as pessoas começam a se juntar para falar: "Nossa, mas a empresa não tem nem um plano de carreira". Constrói o seu, amado. Constrói o seu planinho de carreira, é tão fácil. Aí eu entrei se você colocar no Chat GPT, querido Chat GPT, estou aqui estou em formação em administração de empresas e gostaria de uma sugestão de como elaborar o meu plano de carreira com o tempo, com o comportamento e também com o meu relacionamento no trabalho. O que que você sugere? Ele vai sugerir para você. Então segue pelo menos o chat GPT e pare de encher o saco dentro das companhias. Ah, Luiz, mas você não acha que uma companhia deveria ter um plano de carreira? Porque tem a empresa que o meu tio trabalha, vai trabalhar na empresa do seu tio então. Ah, porque tem empresa que a minha tia trabalha. Vai trabalhar na empresa da sua tia, então. Ah, mas e tem outra empresa que tem plano de carreira. Então tá bom. Então eu vou ceder à sua chantagem emocional. A empresa pode criar o plano de carreira, mas a empresa ela não consegue, em sua maioria, ser responsável. Ah, mas uma empresa tem gente, a gente aprendeu e a gente, cultiva uma coisa muito feia, que é terceirizar a responsabilidade. Aí a gente quer colocar sobre a empresa a responsabilidade daquilo que é meu. É a mesma coisa de a Thaís tem um filho, eu tenho um filho, eu vou terceirizar a responsabilidade de educar o meu filho para a escola. Eu não quero numa escola ruim, eu quero dentro de uma escola daquilo que eu acredito, daquilo que eu gosto, daquilo que seja razoável para minha família. Mas eu vou terceirizar a possibilidade de educar na minha casa para a escola? Não tem como. Da mesma forma, eu não tenho como doutrinar ou construir um formato de alguém vai construir a minha carreira e tem que ser um ambiente de trabalho. Hello, my friend, você está num 2025. Que mundo você está? Então, a empresa pode sim ter um plano de carreira, muitas empresas têm, nem todas conseguem se comprometer e cumprir, e acho que é um grande problema, às vezes, os RHs quererem fazer um papel tão protecionista do colaborador, que ele acaba criando um ambiente autoprotetivo, mas autopunitivo, porque da mesma forma que protege, pune depois, porque vai punir o próprio RH, porque a empresa vai criar, às vezes não consegue cumprir dentro de uma escala natural. A maior parte das empresas não cumpre, porque você precisa de dinheiro, você precisa falar que aquilo que você escreveu que você vai fazer, você tem que cumprir. Verdade. Então, só que olha como é inversão de responsabilidade. A empresa escreveu e fala que tem que cumprir, então por que que você não escreve e cumpre o que você escreveu? É uma retada do Thor na cabeça da gente, né. É, Então, ó, você lá no começo da sua carreira, escreve o que você quer fazer na sua carreira e cumpra. Cumpra de forma, diligente, seja diligente no seu plano, seja propositivo, seja atuante, seja posicionado no seu plano de carreira. "Ai, se a empresa não está me reconhecendo", muda de empresa, vai buscar uma outra oportunidade, vai mandar seu currículo para alguém que possa reconhecer. Quando a água de um copo, olha só, pegar aqui o copo da Thaís aqui, a pode gente tem pegar. problema, depois fica com toda a minha água. Se o dia que a água do copo, ela for tão, forte ou tão, às vezes, insuficiente, né, às vezes a gente coloca uma quantidade de água num copo e a gente fala assim: "Ah, se transbordar é porque realmente encheu". Então, se você está transbordando daquilo que você conhece, é porque você já a sua capacidade de entrega, ela está superior à capacidade de necessidade daquilo que a empresa quer. Ou a empresa vai te dar uma outra oportunidade, ou então, beijo Brasil,
vão construir a carreira em outro lugar. O que é muito Simples assim. diferente de fazer motim. Te deixei com menos água. Não tem problema. Você tá com créditos. Boa, boa. É muito diferente de você chegar diante do seu líder, né, bem estruturado, mostrando resultados e indicadores e falar assim: "Luiz, eu preciso falar com você. Tá aqui os meus resultados, aqui estão as minhas entregas, eu estou me preparando. Quando você tiver uma oportunidade, eu quero te mostrar que eu tô pronto para subir de nível". É diferente? Não é diferente? É diferente. E aí o bom líder ele vai pegar essa mesma planilha ou essa mesma estrutura que a Thaís está falando, ele vai pegar e falar assim: "Olha, Thaís, realmente nisso daqui você vai muito bem, nisso daqui você também vai muito bem, nisso daqui então você supera as minhas expectativas, você superou as minhas expectativas, só que eu não tenho essa vaga em aberto". Aí o que que você faz? Ou você espera ou você vai ter que olhar para o mercado. Suponhamos que dentro daquele posicionamento que você trouxe, algumas das marcas ali ou dos marcadores, você não seja ainda suficiente. Então é uma função do líder também te orientar de que forma que você pode alcançar o resultado. Então você está numa construção de um caminho, mas olha a diferença, né. Uhum. Quem que começou o jogo? Você. Sim, "Ah, mas a empresa não tem nem feedback". Pede feedback você. Ué, se a gente tá num relacionamento e a gente não quer saber do outro, como é que o outro tá. Ah, o outro nunca perguntou se gosta de mim. Pergunta você se ele gosta de você, e aí você fala assim: "Eu gosto de você, mas você gosta de mim?". Não é assim que a gente faz? sim. Então, dentro do ambiente corporativo também pode ser assim, a gente também tem o direito. Às vezes a gente acha é uma relação, eh, eu não sei nem se a palavra é essa, né, mas é uma relação às vezes tão patriarcal, e tão monárquica, talvez, que a gente olha para o chefe e a gente não se sente à altura de poder perguntar se a gente está indo bem ou não. Então, é um princípio básico, obviamente você vai respeitar o seu líder, o seu gestor, mas você precisa saber como você está indo. Sim. Se ele não fala, então ele não fala e eu não tenho um caminho, eu vou ficar vai ficar por isso mesmo. Porque aí tem gente que fala assim: "É, porque é a obrigação dele falar". Ele é líder. Tá, ele é obrigação dele falar. E quem quer saber? É você? Então pergunta. Não tem problema nenhum. Então eu acho que a gente precisa promover um nível de pessoas mais reflexivas dentro do ambiente corporativo. Então, quando assim como a Thaís falou, você traz a sua própria planilha, olha, entreguei tantos projetos em tanto tempo, as minhas entregas foram assim, olha, eu aprendi tantos e tantos novos componentes aqui dentro do ambiente, olha, nisso daqui eu estou indo bem, mas eu acho que eu posso fazer um pouco Eu melhor. resolvi Eu esse resolvi esse, problema. esse, esse problema. Eu já estou hábil nisso daqui. Tem novos problemas, porque às vezes a pessoa é tão imatura que ela vai pedir uma oportunidade ao invés de pedir ela pede uma oportunidade de, às vezes, de salário, mas ela não perde uma oportunidade para desenvolver algo melhor. Ou ela fala assim: "O fulano tá fazendo não sei o quê, o ciclano fez não sei o que lá", né. Mas é tão ruim, Thaís, porque às vezes fala assim, ó, eu queria um salário maior. Então, pede um problema maior. Pede um desafio maior. Então a gente que começa sempre o contrário. A gente quer começar no dia que me pagar eu faço. Não, não, absolutamente não. Peça um desafio maior para que você se prepare para um salário maior. Aí eu quero um salário maior e depois vem o desafio. Não, gente, não funciona assim. Primeiro você se desafia, primeiro você cumpre o desafio, primeiro você performa sobre esse desafio, primeiro você mantém esse desafio sobre domínio. Às vezes você não tem o domínio da atividade, você já quer brilhar de estrela de Hollywood, já quer ganhar um Oscar 2025, The Oscar goes to Thaís. Não funciona assim, desculpa. Não funciona assim. Então a gente tá a gente tá num outro mundo. Se você tá nesse mundo ainda, você tá num mundo perdido, tá? E você sabe que você falando, eu lembrei do tempo em que eu trabalhava numa grande corporação, né, que eu era Uhum. extremamente apaixonada, mas a gente tinha que lidar com muita coisa. Lá não existia assim: "Caiu o teto", eu não entreguei porque caiu o teto, e uma vez realmente caiu o teto, tá. Caiu mesmo, a gente tem foto até da nossa líder de Cida, um beijo, de bota lá Já tentando. entregou o nome da empresa, se a Cida É. vai Ah, a Cida assistir. não tá mais lá, mas Ah, então foi tá bom. uma líder maravilhosa que Deus colocou na minha vida. E não tinha mesmo, e eu ficava assim: "Gente do céu, mas caiu o teto? Como assim?" Mas caiu o teto ontem, você tinha que entregar ontem, por que você não fez a semana inteira? Então assim,
Hoje eu percebo o quanto essa empresa me preparou. Coisas que lá atrás eu até reclamava, achava ruim, me sentia pressionada e falava: "Gente, eu não vou dar conta disso não". Hoje, 11 anos depois, no lugar que eu consegui chegar, teve um dia que eu fiz uma entrega, assim, que eu falei: "Gente, aquela empresa me deixou muito boa. Que legal. Tudo que eu vivi ali me deixou um avião". E a gente conseguir enxergar a carreira com esse olhar é um nível de maturidade muito Sem grande, dúvida. né. Quando você falou assim: "Então me dá um problema maior para eu resolver", a gente sai desse lugar de estar trabalhando só pensando: "Eu trabalho porque eu preciso pagar as minhas contas", e é óbvio que todo mundo precisa pagar as contas, mas quando a gente tenta ver o que está por trás, né, daquele crachá, a gente consegue entender que o negócio é aqui, né, é com a Uhum. gente, que a gente vai carregar essas competências para o futuro também, O né. resto da vida, Thaís. Ó, você que está nos assistindo aqui, no mínimo você deveria ter já compartilhado esse link desse podcast com mais alguém. Depois Eu vai também para o acho. Spotify também, depois você vai escutar no Exatamente. Spotify. Mas ó, o problema de todos nós, ou da maioria das pessoas dentro do ambiente corporativo, é que nós transformamos as nossas relações corporativas e a nossa carreira num tsunami emocional. Você cria emoção aonde não tem. Deveria ser só entrega, deveria ser parte técnica, deveria ser desenvolvimento humano, deveria ser desenvolvimento comportamental, desenvolvimento relacional, desenvolvimento das habilidades técnicas, desenvolvimento de comunicação, mas você transforma isso num tsunami. Aí você traz uma toxicidade que às vezes nem existe na companhia, e você está criando toxicidade dentro da empresa. Então você que está agora nos assistindo e está se deliciando com isso, e às vezes está numa posição, puxa vida, eu sou um ator ativo nessa composição e às vezes eu sou um reclamão. Pare de reclamar do lugar que você está e comece a produzir. Pare de criticar o lugar que você está e comece a pedir desafios maiores. Ao invés de pedir aumento de salário, peça desafios maiores. Ah, mas e se eu começar a fazer? Gente, a gente precisa de relação técnica, não emocional. A gente precisa de ter uma condução da vida, uma condução inteligente, não emocional. Por isso que a gente sofre tanto. A gente joga tudo para cá. Então, aprenda a pedir problemas maiores, desafios maiores no ambiente que você está. Esse é o lugar que você estiver. E quando você já dominar esses desafios maiores, esse ambiente não tiver capacidade de absorver ou de atribuir sob essa nova competência técnica, um ganho financeiro maior, o mercado vai fazer. Seja bem-vindo ao mundo corporativo, e isso é um mundo corporativo real. No dia que você estiver no lugar, que você absorver toda a competência técnica e aquele lugar não tiver condição de absorver essa competência que você está entregando, você pode ter certeza que em algum lugar nesse planeta, com os milhares e milhões de empregos que existem e hoje a mão de obra está cada vez mais em alta, né, a falta da mão de obra, alguém vai absorver a sua competência. Então aprenda a conviver com isso de forma mais inteligente e não emocional. Então vamos fazer um desafio para quem está acompanhando a gente. Bora lá. Se alguém está se sentindo assim, Meu Deus do céu. agora, Agora! É agora, igual, estamos igual a igreja, né, se você é, está aí com raiva. pegue seu copo com água, não, mentira. Brincadeira. Se você está se sentindo assim e isso tocou seu coração, tenha essa atitude agora mesmo. Não espera segunda-feira, não espera dia primeiro. Vai lá, olha para suas competências, atualize, né, o seu currículo Currículo. e vai buscar o mercado, de verdade. Porque quando a gente chega nesse ponto que você falou, que a gente sabe que o nosso tempo ali já acabou. E a gente fica se prendendo ali por medo, por insegurança, né, por uma série de coisas, a gente começa a adoecer, literalmente, né, a Sim, gente começa a adoecer de verdade. gente, pelo amor de Deus, o que a Thaís falou é real. Eu queria até que você repetisse o desafio. Fala de novo esse desafio aí Vamos pra lá, então se tudo isso que a gente falou vai chegar o dia que a gente vai falar da empresa também, tá. Agora a conversa ela seguiu aqui para um rumo, né, para falar da carreira na parte do colaborador. Então se você sentiu que teu lugar não é mais esse que você tá, que você fez todas as suas entregas, mas verdadeiramente, tá, de verdade. Você fez todas as suas entregas e não teve reconhecimento, se desapegue agora do que você tem de emocional nesse lugar
e vá buscar o mercado. Atualize o teu currículo, comece a procurar em outras ferramentas e depois a gente quer que você nos procure para avisar que essa live, que esse podcast fez uma diferença e que você mudou de lugar. Ou então depois você só coloca no comentário: "Eu mudei", e Eu já tá tudo mudei. certo. Ó, e Hashtag eu mudei. hashtag eu mudei. E outra coisa que eu gostaria que você pensasse aí, é que assim, ó, toda essa construção que nós estamos falando aqui, às vezes você tá num lugar mais por apego emocional do que por consciência. E às vezes a gente fica nos lugares por apego emocional, porque é normal, a gente vai gostar das pessoas, a gente gosta do ambiente, é a tia do café que é maravilhosa, é a outra moça que limpa, os toaletes que é muito querida, aí tem a menina da recepção que a gente ficou amiga, aí tem a pessoa que pega o ônibus com você, aí tem a amiga que sai de noite, vocês vão para as festas juntos, aí tem a outra que te convidou para ir, sei lá, numa igreja, aí tem a outra que te convidou para ir no aniversário. Vão ter inúmeras sinalizações importantes que vão também contribuir para o nosso apego emocional. Mas no momento desse, a carreira, se você: "Ah, mas o que que eu vou fazer com as pessoas que eu conheci?", se você realmente, tem amigos, essas pessoas vão continuar sendo Elas amigas. vão ficar. Porque a gente às vezes tem uma consciência, assim, Thaís, tão maluca e esse apego emocional é tão forte, que a gente olha para aquilo que a gente está construindo e a gente fala assim: "Ah, mas o que que eu vou fazer? Vai dar muito trabalho, vou", aí a gente vai pelo trabalho, né. Uma parte a gente coloca e a gente vai criando tudo aqui, ó, tudo na massa aqui, ó, colocando tudo no emocional. E aí você começa a falar do trabalho que vai dar, conhecer outras pessoas, que vai ser desafiador. E se não der certo? Aí você colocou o "sim", aí você arrumou um problemaço. Então, ao invés de você ficar pensando em todos esses vieses e todos esses pormenores que podem de fato acontecer, aí se eu mudar e não der certo? E se eu mudar e o chefe não for bom? Ah, porque o chefe que eu tenho aqui, ele é tão legal, a gente, ele é, nossa, nunca tive um chefe desse, aí só teve um chefe na vida. Ah, eu nunca tive um chefe desse. O único chefe da vida. É lógico que você só teve esse chefe, né? Aí então, você começa a pensar assim que o mundo é feito de desafio. Os desafios são feitos para serem cumpridos e você pode criar novos desafios. E se eu for para um outro e não der certo, você muda de novo, não tem problema. O problema é que a gente cria uma coisa assim, ó, eu mudei, daqui a pouco as pessoas vão falar por que que eu mudei e por que que eu mudei de novo. O problema é seu, a carreira não é sua. Quem constrói não é você? Quem faz a construção da carreira não é você? Se não tá legal, você constrói, você muda, você ajusta até você chegar naquilo que você quer. Então, é menos apego emocional e mais consciência sobre a sua carreira, ok? E às vezes a gente não faz, aí a vida vai lá e faz. É. Aí Aí é do jeito hard, né. porque aí, Thaís, ó, só te cortando, aí você começa a se comportar de um jeito diferente. "Ah, eu queria mudar, eu queria não sei o quê, porque eu não sou promovida". Você viu, né, a menina do outro setor lá, né, acabou de no mínimo deve estar saindo com o chefe. Ah, deve estar saindo com o chefe. Só pode estar saindo com o chefe, É porque protegida é da protegidinha, né. É é. porque você vê, né. Ah, então olha, ó, você viu as roupas que ela vem? Aí o cotovelo começa a arder, nem doer, né. Gente, aí você começa a performar muito menos do que você performava anteriormente. E aí você começa a se comportar muito pior do que você se comportava. Aí você é convidado a colocar o seu currículo, a empresa fala assim: "Ó, agora você está convidado, você está promovido ou promovida e nós estamos disponibilizando o seu profissional, as suas competências para o mercado". Isso se Pra ir chama nadar em mar aberto. você vai nadar em mar aberto. Isso se chama demissão, você está demitido, só que a empresa fala assim: "Ó, poxa, nós estamos reestruturando nossa empresa e nós enxergamos algumas estratégias, assim, e nós estamos disponibilizando você para o mercado de trabalho", a famosa demissão. Então, quando você não é competente o suficiente para ser maduro com as relações e com aquilo que te acontece, a empresa às vezes vai ter que ser madura com você e você vai chamar a empresa de ruim, uma empresa péssima. Essa empresa, porque eu me dei Me valorizou. minha vida, eu dei a minha vida, meu Deus do céu, dei minha vida, né. Eu dei a minha vida, porque a minha vida inteira, o que que eu vou fazer disso Eu fui agora? trabalhar no Natal. Trabalhei no Natal, trabalhei quando estava doente, a minha filha doente, meu filho doente. Só que você esqueceu que no final da sua história, você podia ter terminado muito bem, não ficando falando mal da empresa
e performando muito menos do que a empresa precisava. Gente, ambiente corporativo não é instituição de caridade. Você tem entrega e você recebe um salário. Você entrega, você recebe um salário. Você começa a entregar mais, muito mais, muito mais, muito mais, a empresa fala assim: opa, essa pessoa ela está entregando muito mais, vamos valorizar. Se a empresa não faz isso, o mercado vai falar assim: olha, eu entrego isso, 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 mais isso daqui. A empresa fala: poxa, se você entrega isso, mais isso, então eu quero você. Isso se chama ambiente corporativo. Sejam bem-vindos ao mundo corporativo, né, Thaís? Sejam bem-vindos ao mundo corporativo na Na prática. prática, E a gente está falando aqui de quanto tempo de experiência, Luiz, no mundo corporativo? o meu? É. Meu Deus do céu, desde 1900, eu vou falar só de RH, desde 1995. Então aqui 30 você anos, trin só de recursos humanos, de recursos humanos em grandes em empresas, grandes né, empresas. multinacionais, Isso. empresas aí do setor de varejo. Varejo, tecnologia, indústria, En serviços. então a oportunidade que a gente está tendo aqui de te ouvir é uma oportunidade realmente única e valorosa. Você está entregando aqui, informações que podem servir para todos, Uhum, né, e com certeza vai servir ou para você ou para alguém que está precisando ouvir essa mensagem. Eu tô aprendendo muito aqui, né, eu tenho essa oportunidade de trabalhar com você e isso agrega muito, muito mesmo ao meu trabalho. Eu queria aproveitar toda essa conversa para entender melhor como que entra, a parte das suas palestras, da sua consultoria. Para quem não sabe, o Fórmula de Resultados ele é formado, por uma equipe pesadíssima, né, é. de 3 A turma é boa. profissionais. E tem ainda o do marketing, né? O homem do marketing Exato, lá. exatamente. Então, assim, a gente vai daqui para frente começar a falar um pouco mais, né, do que é a Lookafter, do que a gente consegue levar para as empresas, né. Isso foi só um pouco do que a gente, Aham. conseguiu extrair aqui de você, né, do seu conhecimento, da sua expertise, né. Então fala um pouquinho pra gente de como essa experiência toda que você tem, né, todo esse know-how como que você consegue ajudar as empresas, os grandes profissionais? A gente tem história aí de executivos, assim, que já estavam desacreditados, né, das próprias Uhum. carreiras e você conseguiu alavancá-los. Sim. Na verdade, Thaís, eu acho que, assim, é um conjunto de coisas, né, um conjunto de informações que a gente vai adquirindo durante a nossa trajetória, e eu falo que hoje ser psicólogo é só a ferramenta que eu utilizo para conduzir toda essa bagagem, essa experiência. Então, tudo dentro dessa construção de ajudar CEOs de empresas, porque os CEOs de empresas, eles também passam por altos questionamentos, né, o autoquestionamento do CEO, e às vezes é muito mais solitário, e você ter alguém que possa te ajudar a construir, às vezes, uma estrutura de pensamento sobre algo, ou entender a forma como esse CEO pensa, ajuda muito, né, no processamento da direção do negócio, da condução, da forma como eu acredito que seja realmente acontecer de forma respeitosa, mas de forma muito intencional. Então, é um trabalho que a gente faz já bastante tempo dentro dos ambientes corporativos, fazendo mentoria com executivos, e todo mundo tem uma dificuldade. Não tenha, eu tenho dificuldade, você vai ter dificuldade, então todos nós vamos ter alguma dificuldade que em algum momento precisa ser elaborada, precisa ser entendida, precisa ser elaborada e precisa ser tratada. Então, às vezes, você pode transformar o seu negócio num negócio muito racional e você não tem nenhuma condução emocional, e às vezes você pode transformar o seu negócio num ambiente extremamente sentimental e onde a razão pouco impera. Então, esse nosso trabalho ele também tem como condição trazer um pouco desse filtro, né? Então, todo mundo precisa de um pouco de filtro dentro de um ambiente. Então, esse filtro ajuda a gente a perceber quais são as toxicidades, né, daquilo que dentro do ambiente corporativo acaba acontecendo e as pessoas não percebem. Às vezes existe uma cultura ou uma pré-cultura instalada no ambiente que as pessoas não percebem. E às vezes elas acabam se deslocando e se comportando
dentro de uma pré-cultura. E aí quando você fala assim: "Poxa, mas qual que é a cultura que a empresa tem?" A empresa fala assim: "Ah, a gente não sabe qual é a cultura, a gente não tem nem missão, visão e valores escrita ainda". Isso acontece muito, né, em vários lugares. Então, às vezes o papel de um consultor, de um mentor executivo, é ajudar a empresa a entender, ajudar na condução, às vezes ajudar no desenho estratégico, mas não, principalmente não tornar a empresa dependente dessa pessoa. Então Perfeito. eu gosto de fazer o trabalho, mas eu não quero que essa empresa se torne dependente de mim. Eu gosto de fazer meu trabalho para que essa empresa fale assim: "Poxa, o Luiz, tem tantas coisas a contribuir", ou às vezes a nossa equipe tem tantas coisas a contribuir que a gente quer que vocês realmente continuem fazendo o trabalho de vocês por conta da contribuição, não por conta da E dependência. vocês estão sempre evoluindo, buscando Sim, mais. Quando a gente percebe, que um time se completa, né, porque a gente vê pessoas que atuam em áreas diferentes, que têm aham, perfis diferentes e formam um ecossistema completo, sim. né. E aí a gente chegou aí à conclusão de que vocês são uma fórmula de resultados, né. E acho que essa fórmula de resultados, ela vai falar muito com as empresas ainda, porque quando você pensa em uma fórmula, você pensa: "Ah, a fórmula deve ser algo". A fórmula normalmente é uma combinação, né. Então, para entender essa combinação, ela não depende só de uma parte ou outra, depende de várias partes, inclusive aquela parte partícipe do processo, né. Então, você tem às vezes um gestor de uma área, um diretor de uma empresa, um líder de uma operação, todas essas pessoas vão ser importantes, porque às vezes elas vão ser, confrontadas em questões que às vezes parecem ser muito simples no dia a dia, porque elas acabam entrando numa zona não de conforto, mas numa zona de acomodação. A gente acaba acomodando alguns temas dentro de uma empresa, igual, a gente tem um microfone aqui. Então, esse microfone não deveria, ou esse fone de ouvido, ele não deveria estar aqui agora. É uma suposição, tá, gente? Ele deveria estar aqui. Uhum. Mas supondo que ele não deveria. Então, o tempo passa e a gente acaba se acostumando com isso. E dentro do ambiente corporativo é a mesma coisa. Então, as pessoas acabam se acostumando com o processo e o nosso papel nesse papel, dentro dessa estrutura, é ajudar a empresa a pensar nas acomodações e o quanto que o mercado e o quanto que aquela empresa pode ser mais produtiva, pode ser mais rica, mais próspera, mais intencional, mais focada em resultado, mais focada em estratégia, mais focada em relacionamento. Então, nosso papel é um pouco disso, né? É estreitar criar um fio de condução para que a empresa possa apertar o interruptor. Perfeito. E essa visão de mercado que o consultor, que o mentor adquire com as viagens, com a quantidade de empresas que ele atende, a visão de mercado amplia muito, né? Muito. Porque diferente de quem está sempre dentro de uma única corporação, imerso em uma única cultura, né? Desculpe a redundância, mas Aham, né? mas é isso A mesmo. pessoa está ali imersa, né, na cultura da empresa, na visão da empresa, e ela acaba, com o passar de muitos anos, não conseguindo mais ter aquela visão de fora. E aí ela até vai, busca um curso, né? Tá muito na moda agora fazer imersão para lá, imersão para cá, né? Aham, Mas as pessoas não conseguem trazer de fato para dentro o como fazer. sim. E aí, quando a gente tem um time como fórmula de resultados, a gente percebe que entre o elaborar e o fazer, esse toque que vocês trazem, né? Faz toda a diferença. E esse olhar que vocês trazem de fora, de um mercado abrangente, muda tudo, né? Sem dúvida. Então, esse olhar, Thaís, é um olhar que, confrontativamente, ele procura não ser viciado, né, porque é fácil de você entrar dentro de um ambiente e você também se viciar com aquele ambiente. É você morar às margens de um rio, e aí aquele vizinho seu chega, aquele vizinho não, aquele familiar seu chega e fala assim: "Nossa, tem algum rio aqui perto?" Fala assim: "Você tá sentindo? Tem um rio perto, mas eu nem sinto mais". Às vezes a gente nem sente mais o que motiva a gente naquele lugar, a gente nem sente mais o que é prioridade dentro do nosso ambiente, dentro da nossa estrutura. E pra gente ali, a gente nessa construção, a gente acaba meio que, se desafiando constantemente a criar uma rotina
não causal sobre, aquilo que a gente está fazendo ali. Então a gente tem que criar uma rotina, sempre muito, focada, sempre muito disruptiva, sempre muito para quebrar as barreiras, para quebrar os protocolos, para respeitar as pessoas e respeitar o jeito que as pessoas pensam no ambiente. Porque às vezes você enxerga um monte de coisa no lugar, mas se você fizer da forma como você está pensando ou da forma como você acredita, as pessoas não vão conseguir entender na medida e no tempo da mudança que aquilo precisa acontecer. Às vezes você tem um monte de coisa na cabeça e fala assim, mas as pessoas não estão preparadas para isso. Então você precisa respeitar esse tempo e também aprender a preparar dentro da medida que aquela pessoa está disposta ou capaz de absorver. Ou seja, essa fórmula não é uma fórmula pronta, que você vai Não, não lá, tem como. compra, né, no Não tem no como. no curso de 2 dias e leva embora. Não tem como. Essa fórmula, ela precisa estar adaptada para você, Tem que né, estar ela precisa ajustada. estar ajustada contigo, né. Tem que estar ajustada com a gente, tem que estar ajustada com o ambiente, porque senão não faz sentido. É E verdade. o adulto, ele precisa gerar sentido sobre aquilo que ele faz. Faz sentido pra você? Não é assim que a gente fala? Sim. Então, é assim também que tem que ser nos lugares. Às vezes você vai entrar num lugar que eles trabalham tudo de forma estratégica, aí você fala assim, poxa, mas aqui tá faltando um pouco de relação humana. Como é que você vai Uhum. fazer isso? Aí você vai falar assim, ó, vocês não têm relação humana. Você precisa construir isso de um outro jeito, né? Sim. E até para que isso entre dentro de um processo de aculturamento. Então, acho que é por isso que é tão complexo uma fórmula. Gente, se deixar a gente vai ficar falando É, eu aqui, acho que porque o assunto é extenso, a gente já entrou também agora pois é, já entramos num em outro outro viés, eu acho que isso é papo para um próximo próximo podcast. próximo podcast. Quem gostou aí do assunto de plano de carreira, comenta pra gente, manda para todo mundo. Depois a gente vai lançar mais cortes, né, É sobre isso aí. isso. O episódio completo fica no YouTube e no Spotify. Obrigada pela sua audiência. A gente volta em breve com o próximo Fórmula de Resultados. E cuide da sua carreira. Valeu! É